Bom dia a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao meu canal, As Orquídeas da Cidinha. Sempre é um prazer receber vocês aqui. E hoje eu vou falar de um assunto que é muito assim de importância e gera assim uma quantidade enorme de perguntas, né, e indagações a respeito do tema. Mas eu vou pedir que você fique aqui, que você curta, comente, compartilha, se inscreva no canal, assim ajuda um pouquinho esse canal que é tão novo, tá bom? Pessoal, o assunto é o seguinte: qual é essa claridade que as pessoas tanto perguntam, né? Que as pessoas tanto falam, que a gente diz que tem que ter tal claridade, tal luminosidade para que a orquídea se desenvolva e para que a orquídea dê floração na época adequada. Lógico, pessoal, que para a orquídea dar a floração dela, existem vários fatores, não é especificamente um fator, né? Então, se a gente pensar, a gente enumera aí vários deles, sendo que a claridade ou luminosidade é um desses fatores. Então, você tem que levar em conta aí a saúde da planta, a idade da planta, a época que a planta floresce, quantas vezes ela floresce no ano, se ela tem condições, né, se ela não está uma planta fragilizada. Mas voltando aqui para a questão da luminosidade ou claridade, eu estou fazendo esse pequeno vídeo já mostrando aqui essa claridade, tá? Lógico que é a claridade que eu tenho aqui, tá? Então essa é a minha claridade para minha região, lembrando que eu moro no interior de São Paulo, né? Então nós temos aqui épocas muito quentes, hoje mesmo tá um sol excessivamente forte já, mas o que eu uso aqui é o seguinte, pessoal: sabendo já que determinadas orquídeas ou determinados gêneros de orquídeas, elas apreciam mais ou menos claridade, então eu já mantenho elas mais ou menos separadas, né? Então essas aqui que vocês estão vendo na frente aqui, toda essa bancada até ali atrás, é uma parte do orquidário onde está recebendo muito sol da manhã. Essas que estão penduradas aqui também, que depois eu mostro. Então elas recebem esse sol da manhã de 9, mais ou menos umas 9h30 agora. Então esse sol está bem sobre elas, lembrando que ele está sendo filtrado por um sombrite 70%. É o sombrite base do meu espaço aqui, tá? Do meu orquidário. Em algumas regiões as pessoas estão usando o sombrite 80, justamente por conta da questão aí desse sol, ele tá excessivamente quente. Então as pessoas falam: ai, a minha orquídea está queimando a ponta da folha, a minha orquídea está amarelando muito, será que pode ser? Aí lógico que você vai ver a temperatura e você vai fazer então essa adequação. Eu vou falar para vocês o seguinte, olha aquelas que eu falei que estão penduradas. Eu falo para vocês o seguinte, gente: em determinados dias aqui, quando a temperatura ela ultrapassa aquela média de 35, 34, 36 graus, e eu percebo que está excessivamente quente, o que eu faço? Eu tenho um outro sombrite, né, por metro já separado. Então o que eu faço? Como o meu orquidário é um orquidário caseiro, né, um orquidário simples, eu não tenho toda uma estrutura gigantesca, né, de coberturas assim, digamos, profissional, eu passo um outro sombrite, ou seja, eu jogo um outro sombrite por cima e depois de tardezinho eu tiro aquele sombrite e assim sucessivamente. Então nos dias piores, né, ou seja, quando a incidência de sol está muito alta, então eu faço essa dosagem dessa maneira. Mas do contrário, olha, vocês podem ver que é um sombrite 70 por todo o espaço. Então, ou seja, em todo o orquidário eu tenho esse sombrite aqui, olha, que vocês estão vendo bem, tá? Olha. Então ele faz a filtragem e eu considero que
para as minhas orquídeas, né? Para as minhas orquídeas está sendo bom, ou seja, elas estão recebendo uma luminosidade, as folhas estão brilhantes, né? Temos um pouco de fungo, lógico, mas isso daí foi porque nós tivemos chuva demais, tá? Então, mas eu espero resolver isso aqui. Já estou fazendo um controle, olha. Então, as folhas estão assim bonitas e como a gente tem todos os anos, né? A gente tem aqui aquelas que estão em floração. Olha só o espetáculo, né? E assim por diante. Então, pessoal, esse assunto da luminosidade, claridade, ele bate muito nisso que eu costumo comentar sempre. A sua região, talvez ela vá coordenar, ou seja, ela vai te dizer qual é o sombrite ideal. Lembrando que o 70 eu uso aqui na minha região, onde eu tenho uma temperatura numa média de 20 graus a 33, 34 graus. Se eu percebo que está mais quente, aí sim, então eu faço essa adequação. Do contrário, não, eu deixo esse sombrite, né? Eu não coloco o outro por cima. O outro que eu tenho aí, ele também é de 70, tá? Então eu só jogo por cima e no dia inteiro, né, na claridade do dia, e quando chega de tarde ou no outro dia, se tiver, eu mantenho, mas se não, daí eu tiro. Vocês podem ver que ali na ponta, vou até aumentar aqui um pouquinho, ali na ponta, ou seja, na saída, eu faço aquela abertura ali, né, tem a entrada, então eu levanto um pouco ele, por quê? Para entrar assim mais ventilação aqui dentro. E aqui ao fundo também é o mesmo processo. Então entra um pouco de ventilação, né, para elas. E aí o sol também está entrando aqui, olha. Se vocês forem ver, a manhã toda aqui, todo o orquidário está recebendo então a claridade, tá? Olha só. Lembrando que muitas aqui estão se preparando para floração, muitas mesmo. A gente tem aqui uma ideia de que uma boa parte delas vai ter floração agora no final do ano, já que são as purpuratas. Olha aqui só essa raiz, que coisa linda. Isso é um espetáculo, né, gente? Ver a raiz assim, olha só aqui. Olha, bem de pertinho para vocês verem, né? Então aqui elas também estão bonitas, né? Olha só, olha, tá o vaso ali, olha aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. O que eu queria falar para vocês a respeito, então, dessa luminosidade, ou seja, dessa claridade que elas precisam receber.